Ok? Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Hoje é dia 3 de junho de 2021 e o objeto do nosso estudo hoje é o Radha Vidya Dhamma Gita, capítulo 17 da Gita. Eu pediria então que ficasse em posição de prece, a coluna ereta, diminuindo o fluxo de pensamento, mantendo a respiração bem suave, bem tranquila. No momento que a gente, antes de começar o estudo, nós pedimos a iluminação, o discernimento, a compreensão correta, para que o estudo seja mais plenamente absorvido por nós e possamos, além de absorvê-lo teoricamente, colocá-lo em prática no nosso entendimento do dia a dia. Ele possa ser como um farol iluminar nossos caminhos, pedindo aos mestres que nos ilumine e nos dê a compreensão correta. Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Cham Badarivananata Yoginam Pataye Namaha Abhedanandam Satchitam Param Brahmavidasa Yoveyatma Samachitahanga Devim Kalyana Shaktim Prapadya Sarvam Pravishat Amitoham Adyaroham Lokibhyaha Sukamidatam Om Shrim Sal, Shrim Sal, Shrim Sal. Indivisível felicidade, a imagem transcendente Brahma, verdade é. Perfeita alma, equânime, mente realizada. Divino e glorioso poder seguindo, tudo se realiza. Imortal eu sou, sem idade eu sou. Que os mundos alcancem esta bem-aventurança. Om Shrim Sal, Shrim Sal, Shrim Sal. Muito obrigado a todos. Desculpem-se por gentileza. Então, boa noite a todos, né? Eu ia pedir a gentileza, para que a gente não tenha problema de interfonia, para todos fecharem o microfone. Depois a gente abre nas discussões, né? E esse capítulo, assim como todos os outros, né? Claro que são igualmente interessantes, igualmente importantes. Mas para cada um de nós, dependendo das experiências que nós estamos vivendo, cada vez que a gente retoma o texto, é normal que o capítulo revele camadas distintas de entendimento. E esse capítulo em especial, Radha Vidya Dharma Gita, né? Radha Vidya, ele é também conhecido como Radha Gurya, ou seja, como aquele conhecimento misterioso, real, né? Gurra é a mesma raiz da palavra gurra. A gente fala da Mahagurra, né? Ou seja, da grande caverna, onde se fala que contém as bibliotecas ocultas. Essa palavra gurra, gurria, dá essa ideia de cavidade, de caverna, e ela pode ser empregada em muitos sentidos, como até dos órgãos sexuais, ânus, vagina, porque essa cavidade, gurra, então é uma palavra que tem muito, e gurria, que é o adjetivo, né? Fala desse lugar, então, oculto, escondido, né? Essa cavidade misteriosa, que é, então, Radha Gurya, real. E ela relaciona o Radha Vidya, Radha Gurya, né? Ou seja, a gente vai tratar nesse capítulo sobre essa ciência. E é exatamente por ela ser especial nesse capítulo,
tratar desse aspecto que é o seu mistério, que a nossa leitura, cada vez que a gente vai ao tema, encontra um modo diferente de ler o texto. E não acho difícil que cada um de nós, se fosse ler esse texto e fazer uma apresentação, faria uma apresentação distinta, e mais ainda, nós mesmos, hoje, daqui a 6 meses, daqui a um ano, faríamos também uma apresentação distinta. Então, hoje eu queria tomar a liberdade, apesar de um pouco cansado, e apresentar o meu olhar atual sobre o texto, que eu tenho consciência que não é o único, não é o mais verdadeiro, mas é como o texto dialoga comigo segundo a disciplina espiritual que eu estou vivendo agora, atualmente. Né? Então, o texto, eu não vou ler o texto como o tradutor leu o texto e interpretou com aqueles escritos, quando ele dizia, olha, esses versos tratam disso, esses versos tratam disso, que é uma leitura muito real, muito verdadeira e orienta a gente num certo sentido. Mas eu quero me libertar disso para falar como o texto está dialogando comigo, né? Então, a primeira coisa é que eu faço como pergunta, né? Qual é esse segredo da Radha Vidya? E o que é a Radha Vidya, né? Na verdade, eu tenho que entender que ele está tratando do Shuddha Raja Yoga. Shuddha Raja Yoga. E ele está falando que existem algumas coisas que são de uma compreensão mais geral e algumas coisas que são mais secretas, né? Então, na minha leitura atual, e olha que é uma afirmação arriscada que eu vou fazer, um pouco ousada, e eu deixo para a crítica de todos os colegas e os sêniores da instituição para comentarem ou avaliarem se isso que eu estou dizendo se casa de fato ou não com a leitura que eu pretendo fazer do texto, né? Que é o seguinte: o que é essa coisa mais oculta? Quando a gente vive o Shuddha Dharma, e quando eu vivo os três princípios do Shuddha Raja Yoga, né? Que é Bhavana, Karma e Dhyana, eu entendo que o que liga tudo isso, às vezes é uma ideia simples, que eu, por muitos anos, convivi com um grupo de pessoas que enfatizavam muito esse aspecto, que ainda não é comum se ver enfatizado assim de maneira geral na instituição, mas que para mim foi um achado muito importante, que é a ideia de meditação na ação. Ou seja, meditação como um processo que se dá ao longo do dia, o dia todo. Não só como uma meditação silenciosa, mas como aquela meditação onde eu estou o tempo todo, de alguma maneira, com os meus sentidos entronizados no meu coração, e a partir daí a minha respiração num certo ritmo, e ao meu olhar tão concentrado entre as sobrancelhas, que eu olho para o exterior quase que com esse olho interno, o olho do yogi. Então, essa é a leitura que eu vou fazer desse capítulo, como essa ideia de que esse segredo dessa parte dessa ciência real, que é essa síntese, é esse entendimento de todo esse mundo onde nós estamos envolvidos, que é o samsara, que é um mundo de movimento, é um mundo de ação. Como é que a gente faz de todo esse movimento, né, uma espécie de yagna, de consagração à divindade, renunciando ao fruto da ação, e desse modo fazendo de toda a minha ação uma meditação.
porque a minha ação se aproxima de se tornar uma meditação quando eu começo renunciando ao fruto da ação e me comprometendo com a ação necessária, a ação reta, justa e verdadeira, que é a convocação que o Senhor Krishna faz para Arjuna. Levanta e age, levanta e luta. Então, esse é o meu olhar sobre o aqui, né? Então, eu vou começar a leitura do capítulo. Disse o bem-aventurado Senhor: a ti, que és isento de inveja ou de rancor, né, eu revelarei o mais oculto e discernente. Discernente aqui é a palavra vignana, que tem a ideia de discriminação, né? E mais discernente, conhecimento, nhana. Então, no sânscrito, a vignana, nhana. Aparecem as duas palavras juntas. Eu revelarei o mais oculto e discernente conhecimento, conhecendo o qual serás liberado de toda infelicidade, ou seja, desse processo de nascimento e morte, nesse ciclo do samsara. Então, qual é esse conhecimento? E aqui o tradutor põe a nota, né? A natureza da Raja Vidya, Raja Vidya, na verdade, né? Dessa ciência real, dessa ciência nobre, dessa ciência superior, né? Raja tem todas essas conotações, né? Tem inclusive um sentido até de realeza. Lembrando que o Senhor Krishna e o Senhor Arjuna eram príncipes envolvidos com os cuidados político-administrativos de uma nação, né? Ou seja, você está falando como alguém que é envolvido com a atividade, com a ação, né? Então, o segundo verso. Esta ciência é chamada ciência do Atma e é suprema entre todos os mistérios, santificante e da mais alta excelência, conduzindo diretamente à realização, em harmonia com o Dharma, e a sua prática é bendita e infalível. Bom, está aqui. Esse verso 2, para mim, ele está apresentando um componente importantíssimo do Shuddha Raja Yoga, que compõe a Raja Vidya, que é a dhyana, a meditação, né? Ou seja, a ciência do Atma. Como é que eu me aproximo da ciência do Atma? Eu me aproximo da ciência do Atma por meio da Saguna Dhyana e da Nirguna Dhyana, né? É isso que me remete ao Atma. Pela Saguna Dhyana, eu contemplo a expressão do Atma, daquele ser, esses grandes yogis, né? Fora de mim, pela Nirguna Dhyana dentro de mim. Mas sempre a referência é o Atma. Então, no segundo verso, ele já me introduziu o componente importante do Shuddha Raja Yoga, que é, de fato, o que compõe a Raja Vidya. No terceiro verso, ele diz, ó Parantapa, aqueles, e aqui aqueles é uma opção do tradutor, porque o sânscrito diz os Purushas, e Purushas com o sentido de os seres humanos, os homens, né? Então, aqueles quer dizer isso aqui, os homens, né? Aqueles homens que não estão inspirados com o fervor por esta ciência, não me alcançam. E aqui está, retrocedem ao caminho que conduz à ignorância do conhecimento átmico. Retrocedem é uma palavra um pouco forte e pode dar uma ideia que é contrária aos nossos ensinamentos, que é a ideia de que nós podemos regredir.
quando o que de fato diz o sânscrito é que nós retornamos, né, para esse mundo do samsara, ou seja, depois da minha morte, eu ainda retorno para cá. Eu reencarno, né? Então, podia usar a palavra retorno. Ou então, que eu permaneço nesse ciclo de vida e morte, vida do samsara. Porque isso está dizendo, se eu não acesso a ciência do Atman, que é definida no Shuddha Raja Yoga, eu fico preso nessa roda do samsara. Eu fico retornando, né? Então, o que está dizendo aqui, né, é que quando eu não ajo nesse mundo com fervor, com ardor, né, que é o que o Senhor Krishna convoca Arjuna, né, para que ele se levante e assuma o seu papel nessa vida com coragem, quando eu não ajo assim, eu não alcanço o objetivo. Ou seja, que a segunda componente fundamental dessa ciência real, Raja Vidya, dessa ciência oculta, de fato é essa atuação nossa no mundo, né, com fervor. A palavra Shalada, que está traduzida aqui como fervor, remete diretamente à ideia de eu sair de um estado de inação para um estado ativo, de alguém que está engajado com a luta, com a labuta do dia a dia, com todos os ofícios do dia a dia, né? Então, no primeiro verso, ele me lembra de Diana, nesse verso terceiro, agora ele me lembra de. No primeiro verso ele introduz o tema, no segundo de Diana, nesse terceiro de Karma, né? E então agora vou ler os outros versos aqui, né? Todo esse cosmo, é o verso quarto, né? Está compenetrado pelo meu ser manifestado. Todos os seres estão contidos em mim, porém eu não estou contido neles. Os seres não me contêm. Compreende tu que meu soberano yoga, e a palavra aqui para soberano é Aishvaran, que vem de Ishvara, né? Quer dizer, Ishvara, Aishvaran, dá essa ideia de regência, de soberania, né? Então, por isso que a tradução é meu soberano yoga, porque é Aishvaran Yoga, está no sânscrito. Os seres não me contêm. Compreende tu que meu soberano yoga é a base fundamental de todos eles. Porém, não estou limitado por eles, já que sou o progenitor de todos os seres. Tal como um imenso vento sopra em toda extensão, estando externamente contido pelo firmamento, assim também deve saber que todos os seres manifestados moram e se movem em mim. É a discussão também dos outros capítulos, né? Que o senhor Eurípides lembrou muito bem, a distinção sobre o que é o Atma, a centelha, e o que é o Paramatma, né? Então, de alguma maneira, é claro que nós estamos todos partes do divino, mas nós não somos nós mesmos, enquanto essa fagulha cósmica, esse raio de luz, né? Nós não somos o todo, o Paramatma em si, mas a gente tem essa conexão que nos faz parte do Paramatma, né? E esses versos como todo, que eles lembram nós, nada mais é do que a ideia do Bhavana, né? Que todos nós estamos unidos numa mesma coisa. Então, eu começo introduzindo a Dhyana, depois eu introduzo o Karma, e nesses versos 4, 5 e 6, eu introduzo o Bhavana. Pronto. Eu falei sobre todo o Shuddha Raja Yoga, que é, de fato, a Raja Vidya, que é, de fato, a Raja Gurya, a ciência oculta, misteriosa, que tem várias camadas de entendimento. Então, claro que a gente poderia ir para outros textos e ver como eles traduziram,
Mas com uma ideia geral, a gente está captando, e se a gente quiser, a gente já sabe ir no sânscrito, pegar palavra por palavra, e também já sabe ver a opção de outros tradutores, aqui não é necessário fazer isso agora, porque essa leitura do nosso tradutor está de acordo e própria com a nossa doutrina, o que é muito importante. E que quando a gente se afasta do nosso tradutor e opta por um outro tradutor, hoje eu estou defendendo o nosso tradutor. Eu já fui muito crítico com ele. Hoje tenho que também fazer o outro papel, porque tem que mostrar o valor, né, que o nosso tradutor, por conhecer a nossa doutrina, ele escolhe com muito mais propriedade os termos, é óbvio. Então, quando eu critiquei em outros lugares, é para que a gente perca essa, esse excesso de zelo e de cuidado, que também não é bom. O bom é a gente ter assim respeito, reverência, mas muita honestidade intelectual, que é a base de qualquer investigação séria e científica. Então, hoje, vamos dar o crédito para esse grande ser, né? Esse grande mestre que escreveu tantos trabalhos e que fez essa obra genial, que é essa tradução que permitiu que o Shuddha Dharma se constituísse como essa organização tão séria, tão nobre, né? E que aos poucos vem assim influenciando até as outras escolas, porque ela tem esse olhar tão universalista que hoje em dia a gente percebe que mesmo nas outras escolas já não se fala tanto em sistema de casta, a diferença de homem e mulher, né? Que são as características dessa escola. Né? Mas então é isso, foi apresentado aqui o Shuddharaja Yoga. E agora, então, eu vou defender como leitura minha que nos próximos versos, especificamente do verso 7º até mais ou menos o verso 14, ele vai estar falando sobre o que é mesmo e o que acontece quando a gente faz de toda a nossa vida uma meditação. Quando eu faço de toda a minha vida uma meditação, eu estou definindo o que é meditação em cada minúscula ação da minha vida, ou seja, meditação na ação. E essa palavra, meditação na ação, eu peço desculpa assim aos outros colegas, inclusive de outros ashras, né? Mas na minha experiência mais próxima com esse instrutor que falecido, que foi Francisco, para ele esse era um termo muito caro. E, na verdade, eu tenho que dar o crédito a ele para não parecer que o crédito é meu. Foi pela minha proximidade, pelo modo de vida no campo de Francisco, ele lá envolvido com sementeira, com, com enxada, né? Que ele não perdeu a oportunidade de falar de meditação na ação. Eu levei muito tempo para entender que é só quando eu faço da minha vida toda uma meditação que eu vou entender o que é essa meditação na ação e como ela conecta com as três dimensões do Shuddharaja Yoga, né? Que é de falar de Bhavana, Karma e Dhyana. E vai dar sentido àquela frase forte para nós, que yoga é a vida toda, meditação é a vida toda. Isso só ganha sentido quando eu entendo que em cada minúsculo gesto, minúsculo movimento, eu estou de alguma maneira meditando. Agora, então, o segredo desse capítulo é explicar o que quer dizer isso. Que eu posso estar trabalhando e meditando. Então, ele vai começar a aproximar dessa ideia, que eu acho que é o que a gente vai começar a ver agora. Então, vou ler, né?
O aspirante, né, aquele yukta quer dizer aquele que é disciplinado. Eu gosto de dizer mais, assim, puxando a sardinha para o tema que eu estou defendendo hoje. Yukta, aquele que medita na sua ação, aquele cuja sua ação é bem refletida. E aí eu vou lembrar de Sri Janardana, né? Que gostava muito de dizer: yoga é maestria sobre todas as ações. Ou seja, o yogi faz, de fato, para levar a maestria a todas as suas ações, é porque ele faz de cada ação esse ato de meditação. Né? Isso é que caracteriza o yogi. Né? Então, o yukta, para mim, aqui eu estou lendo como sendo aquele ser disciplinado que já faz de toda a sua ação, de toda a sua atividade, um exercício de meditação. Né? Como é que é isso? Né? Então vamos lá, verso 7. O aspirante, conhecendo os tátuas, o que é que são os tátuas? Né? A gente não precisa lembrar aqui, né? Mas são aqueles 26 grandes categorias, ou em 24 grandes grupos, né? Que a gente fala dos tatuacutas, né? Então, que eu vou classificar lá, que vai me dar a base para falar de Budi, de Manas, dos Gnanendriyas, dos Karmendriyas. São 5 Karmendriyas, 5 Gnanendriyas, já são 10, né? Mas Manas, Budi, e aí você tem ainda os elementos correspondentes, né? Então, mas não vamos tratar disso aqui. Mas é aqui, ó, conhecendo os tátuas, se eu tenho esse conhecimento da minha estrutura material, né? O aspirante, conhecendo os tátuas, está convencido de que o Atma nunca realiza nenhuma ação, tais como ver, ouvir, tatear, cheirar, comer, mover-se, dormir e respirar. Olha ele aqui pontuando já tudo aquilo que é objeto da minha meditação. Né? Quando eu sou em yukta que conhece os tátuas. Né? Todas essas ações, como ver, ouvir, tatear, cheirar, comer, mover-se, dormir e respirar, elas vão ser ressignificadas, porque eu vou fazer tudo isso em estado de comunhão com o Atma. Né? Quando eu ponho os meus olhos entre as sobrancelhas, né? E eu gosto de dizer isso, de olhos bem abertos, embora concentrado entre as sobrancelhas, de olhos bem abertos, eu me relaciono com o mundo não mais como sendo samsara, mas como aquele mundo que oculta por trás dos véus de Maia, né, o sagrado. Então, quando o meu olho está entre as sobrancelhas, o meu olho está bem aberto, todo mundo, todo o universo se torna sagrado. E é a partir desse olhar do universo sagrado, que eu, agindo com essa compreensão, que está na base do que é Bhavana, né? Eu faço da minha ação uma meditação. Mas a gente vai chegar lá. Só falei do verso 7. E ele continua no 8º. Falar, soltar, segurar, trabalhar e repousar, compreendendo que são os sentidos e objetos de sentidos que atuam entre si, interagindo uns sobre os outros. Ou seja, o Atma é a testemunha. Ele está só observando, ele não toma parte, ele não se molha, não se queima, ele não sofre, ele é aquela testemunha que, né? Quando eu começo a agir nesse mundo com essa compreensão, tudo é ressignificado. Né? Eu percebo esse teatro da vida do mesmo jeito que, imagina numa peça de teatro, né? 2 atores. Um está representando, sei lá, vamos dizer que um personagem do bem e outro personagem do mal. Os 2 atores representam ali essa peça, mas os 2 sabem que são atores. Quando acaba a peça, um não vai estar com raiva, com inimizade com o outro, porque ele não confunde
o ator universal que está presente nele, que é o Atma, com aquele que está no jogo da vida, que é a nossa personalidade, né? Então, quando eu olho para o Atma, nos demais, né, eu perdoo o outro. Por isso que eu digo namastê, né? Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Eu quero me relacionar de coração a coração. É o que a Gita faz. Krishna e Arjuna. Vou de coração a coração, né? Eu não me relaciono pela aparência externa. Porque se eu faço isso, eu sou capturado por isso, eu saio desse espaço da meditação, e aí eu tenho inveja, raiva, medo, rancor, vingança. Mas quando eu volto para aquele lugar que me aproxima do estado de meditação, não, eu entendo que aquele personagem que está ali, aquilo é uma coisa transitória, passageira. Ele é aquele ser que nasceu, teve uma circunstância de vida tal, que fez com que ele fosse o meu inimigo. Mas ele não é meu inimigo, né? Por isso que a gente diz na prática da saúde, e aqueles que ainda se consideram nossos inimigos, né? Mas que de fato não existe isso, né? Então, esse é o sentido, para mim, do verso 8, né? Então, o aspirante que atua no processo sansárico mundanal, carente de apegos, dedicando a Brahman todos os frutos das ações necessárias, não fica atado por seus efeitos, sejam elas pecaminosas ou meritórias, tal como a folha do lótus, que não é umedecida pela gota de água que repousa sobre ela. Aqui de novo, né? O aspirante que atua no processo do mundo, carente de apegos e dedicando a Brahman todos os frutos das ações, eu só consigo fazer isso quando o estado em que eu me encontro é, de alguma maneira, isso que em outro nível a gente vai chamar de meditação. Eu já estou me aproximando do estado, né? Olha só, quando eu faço esse processo de, de dedicar tudo a Brahman, de me conectar com Brahman, eu já estou com a divindade como meu foco principal, para a partir daí eu fazer tudo na vida, tendo essa divindade como foco, é claro que eu já estou meditando de acordo com essas ações. Eu já estou começando a dar aqui uma ideia do que é essa meditação que se estende pelo dia todo. Meditação na ação, né? Então, vou seguir o verso 10, né? Os yogis executam as ações, tanto física como mentalmente, e ainda por meio dos sentidos, com discernimento, purificando sua natureza através da virtude da renúncia ao apego ao fruto da ação. De novo, ele está enfatizando que o exercício que os yogis fazem é isso que eu estou chamando de fazer de toda ação uma oportunidade de meditação, para a gente alcançar, como os yogis, a maestria sobre as ações. E isso a gente começa esse processo quando eu renuncio ao apego ao fruto da ação. Ou seja, quando eu começo a me ater à ação que é justa, legítima e necessária, eu não me furto, não me acovardo, eu enfrento as dificuldades, eu não tenho preguiça, eu faço o que é necessário fazer. Isso é estar caminhando para fazer da minha ação uma meditação. Uma oportunidade de ter naquela ação a revelação de Brahman, do sagrado. Já que Brahman se esconde por trás do Sansara. E a vida é a oportunidade que Brahman nos dá para que ele se revele a nós.
Mas ele só se revela a nós quando a gente, por meio das nossas ações, sacraliza essas ações pela dedicação, pela renúncia, fazendo com que toda essa ação nos conecte a Brahman, revelando então a natureza do sagrado de todas as coisas. Que a gente nunca reclame, que nós sejamos gratos por tudo. Quando eu percebo essa sincronicidade que existe, como a vida conversa com a gente, e como, na verdade, quando a gente age com essa meditação na ação, a reação à nossa ação é um diálogo que a gente estabelece com a divindade. Quando a minha ação é uma ação mundana, é óbvio que aí eu não estou acessando a divindade, eu não estou entrando no estágio de meditação. Mas se eu ajo com uma verdade crescente na minha vida, a própria reação kármica, o modo do mundo reagir sobre mim, é me ensinando. Por isso que a gente vai dizer que o maior de todos os gurus é a própria vida, que nos foi dada de presente. Eu posso fazer da minha vida, a minha experiência com a vida, o meu maior guru. Porque se eu agir com perfeição e agir entregando tudo a Deus, porque compreendo que tudo é Deus, tudo é da natureza de Deus, tudo é necessário, se eu sei o significado profundo desses 3 aforismos, quando eu faço esse gesto com a divindade, não é o mundo que reage sobre mim mais, é a própria divindade que age comigo como o meu guru espiritual, me ensinando e me apontando os caminhos. A vida vira o meu guru, quando eu aprendo a meditar na ação. Porque cada experimento que eu faço na vida, ela me dá um retorno. Se aquilo funciona ou se não funciona. Né? Então, quando eu entendo o sagrado da vida, eu acesso esse mesmo sagrado que é a divindade. Então, esse foi o verso 11. Então, o verso 12 diz: o aspirante, obtendo assim completa vitória sobre os sentidos e renunciando ao fruto de toda ação, reside alegremente no corpo de 9 portas. Assim, ele atua como se não atuasse, mesmo executando qualquer ação, não sendo a causa de nenhuma ação realizada com motivo pessoal. Está aí, ó. Eu estou em meditação, conectado com o Atma, então eu sei que essa minha personalidade, ele está aqui nesse teatro da vida interagindo, mas eu sou aquela coisa mais profunda, conectado com o Paramatma, né? Que nada afeta, que nada atrapalha, que nada impede o meu desenrolar nesse mundo, né? Então ele pode dizer assim que obtém a completa vitória sobre os sentidos, né? Porque ele reside no corpo, reside desse corpo de 9 portas, né? São os 9 orifícios do corpo humano, né? Ele reside, que é a nossa cidade, né? E assim ele atua como se não atuasse, mesmo executando qualquer ação. Por quê? Ele não é a causa de nenhuma ação realizada como motivo pessoal. Foi tudo dedicado a Brahman. Ele está agindo como Arjuna, como instrumento da divindade. Então, quando eu faço isso, eu estou aprendendo a meditar na ação. Porque a vida vai me dar lições e eu uso aquela lição, o meu modo de reagir, seguindo todo esse procedimento. Né? Então, o soberano princípio de vida, verso 13, né? Não constitui a causa próxima da atuação dos seres no mundo, nem está unido, nem é afetado pelo fruto de nenhuma ação. É a matéria
que constitui a causa imediata ou próxima de toda ação no processo sansárico mundanal. O Atma está lá, né? É só essa parte externa que está interagindo no mundo, né? Como a gente está vendo. Então, é claro que isso ainda é um aprendizado, a gente não vive 100%. Mas eu estou vendo aqui ele dando as dicas de como a gente aprende a falar sobre a meditação na ação, que é o nosso grande diferencial. Está em moda hoje em dia falar em mindfulness. Esse tipo de meditação científica, que pegou as escolas de medicina, só se fala em mindfulness, que é uma coisa fantástica e poderosa e muito bonita, né? Mas, na verdade, a nossa escola, a nossa tradição, fala de uma coisa ainda mais poderosa. Só que ela ainda não foi apresentada com tanto vigor e força como foi essa prática muito bem trabalhada pelas tradições budistas. E nós, do Shuddha Dharma, ainda estamos por materializar, por concretizar, não por falar disso, mas por viver isso, para que isso tome corpo, se corporifique, e aí possa ser tratado de uma maneira também conceitual. Para virar, então, agora, meditação na ação já começou essa trajetória. E sobre esse particular, com esse olhar que está dizendo, isso é próprio do Shuddha Dharma Mandala, e o lugar por excelência onde isso é tratado é na Bhagavad Gita, como a gente está vendo nesse capítulo. Esse é o Shuddha Raja Yoga, que trata do yoga como a vida toda, né? Então, olha lá, verso 14. O Supremo Senhor não reivindica, ou seja, ele não toma sobre si o fruto da ação, boa ou má, dedicado a ele pelos aspirantes. Tal reconhecimento é frequentemente obscurecido pela ignorância do Atma, do princípio de vida. E por isso os seres erram no processo sansárico mundanal. Por quê? Porque ninguém sabe fazer da sua ação uma meditação, que é tudo que o Sr. Krishna pede para Arjuna. Levanta e age com essa maestria, que essa não te mancha, essa não vai te deixar nenhuma mácula, se você agir dessa maneira, né? Uma maneira que é sinônimo de meditação, com consciência do Bhavana, inclusive, né? Então vamos lá, verso 15, né? Agora ele vai começar, ele falou sobre a meditação na ação, na minha leitura. Agora ele vai começar a ensinar como é que eu pratico essa meditação na ação, o dia todo. Que eu entendi que ela tem o estágio de Saguna, Nirguna e Shuddha, né? Que eu treino com os olhos fechados, mas que quando eu abro os olhos, de alguma maneira isso tem que continuar. Como continuar? Continuar aqui, ó, ele vai começar a falar disso agora. Ó. Repousa tua mente somente em mim. Estabelece tua inteligência em mim. Então morarás unicamente em mim. E assim todas as tuas dúvidas se dissiparão. Ele não está falando aqui, faz isso de manhã quando você acordar com os olhos fechados. Tá bom, a gente faz isso para aprender. E de fato é poderosíssimo, porque nada me atrapalha. Mas ele está dizendo, repousa tua mente em mim o tempo todo, o dia todo. Então, além de eu treinar em Nirguna Dhyana, né? Eu treino Nirguna Dhyana o dia todo. O dia todo. Porque repousar a mente em mim, nós do Shuddha Dharma não estamos autorizados a não repousar a mente em Brahman. Porque isso é exatamente o que nos afasta do Shuddha Dharma. Né? Então, repousa a tua mente em mim e aí permanece.
Porque a Shakti, que nós aurimos a Shakti durante a prática, e depois a gente dissipa essa Shakti levando uma vida mundana, é igual no exemplo antigo das pessoas que iam na missa, rezavam, punham o pé para dentro da igreja numa pessoa, quando punham o pé para fora da igreja, já tinha esquecido tudo, era outra pessoa. Nossa prática, a gente medita, quando abre, bom, acabei, agora eu vou voltar para o mundo normal. Não existe mundo normal. O mundo normal é aquele que se descobriu com os olhos fechados, meditando. Quando você abrir os olhos, faz toda a força para manter aquele mundo. Porque o nome de manter aquele mundo significa preservação da Shakti, que é o estado de Vishnu. Eu primeiro auro a Shakti e depois eu preservo essa Shakti. Eu preservo essa Shakti quando eu mantenho a mesma compreensão de quando eu tive em meditação, né? E preservar a Shakti é um segredo muito mais difícil do que a Audiya Shakti. Nós, na nossa instituição, ao longo das décadas, enquanto membros assim ainda um pouco sérios, né? Nós temos um vício terrível. E isso vai a 99% dos membros. Por quê? Se não fosse assim, muitos já teriam alcançado a realização. E a verdade é que somos poucos que se aproximaram disso. E por que somos poucos? Porque nós somos mestres nesse processo de Audiya Shakti e o antimestre, que uma vez que você audiya essa Shakti, em seguida você dissipa a Shakti. Então é igual aquelas coisas lá da Grécia, lá do Ulisses, né? Que você passa tecendo um novelo e à noite você desmancha. Então a gente faz com uma mão e desfaz com a outra mão. O grande problema da nossa instituição como um todo, e todas essas crises que a gente vê, é porque essa é a característica de todos. Faz com uma mão e desfaz com a outra mão. E o que a gente precisa aprender, que é dificílimo, não tô, eu faço parte disso, eu não me excluo disso. O que nós precisamos aprender é que você tem que fazer com uma mão e segurar até o dia seguinte. Para do dia seguinte, de manhãzinha, de madrugada, você reforçar aquilo. Mas ao longo do dia você não pode negar aquilo que você. Você não pode negar o Deus que você afirmou de manhã com a tua vida, com a tua prática. Você não pode ser incoerente. Você não pode se afastar da divindade. Isso é meditação na ação. Esse é o segredo. É a Raja Gurya, né? Que é a Raja Vidya, que é o Shuddha Raja Yoga, que está revelado na Bhagavad Gita. Essa leitura que eu estou fazendo hoje. Né? Então, repousa tua mente somente em mim. Estabelece tua inteligência em mim. Então morarás unicamente em mim. Assim todas as tuas dúvidas se dissiparão. Claro, isso aqui é Nirguna Dhyana. Mas agora eu estou falando também desse processo, que é o dia todo. Né? Meditação na ação. Porém, olha como ele é bondoso. Eu fui cruel, falei, ninguém consegue fazer isso. A gente faz de manhã e depois desfaz durante o dia. Então ele vai ajudar a gente. Se você é um desses que faz de manhã e desfaz durante o dia, eu afirmo, de todos que eu conheci na instituição, todos nós somos assim, exceção de 2 ou 3 no máximo que não são mais assim. Aí ele diz aqui para nós todos, olha só, se você não é capaz ainda de repousar a tua mente, a tua inteligência firmemente em mim, isso firmemente quer dizer o tempo todo. Depende de como eu traduzo, né? Então, se você não é capaz de fazer isso o tempo todo da tua vida, ou seja, é o estágio que todos nós estamos, então, O Dhananjaya, busca alcançar-me através da prática, desse exercício constante do Abhyasa Yoga, da repetição, da disciplina. Caiu, levanta, caiu, levanta. Insiste, pratica, pratica. Mas insiste na prática. Porém,
Se não és, aqui esse aqui está um pouquinho ruim esse verso. Se não és capaz de realizar também essa prática, então dedica todos os seus atos a mim, e assim alcançarás o CID. Né? Ele está dando as alternativas, mas esse verso só, eu quero ler numa outra tradução, só para ver, seria o capítulo 2, o verso 10, é o verso 17, né? Então, capítulo 12, verso 10. E se fores incapaz de aplicar-te a tal prática do yoga, se minha obra suprema, pois até executando ações em meu nome, alcançarás a perfeição. Olha, você não é capaz de nada disso que a gente falou até aqui ainda. E é isso eu constatei com os meus próprios olhos, com esses meus olhos aqui, que 99% dos membros da instituição não são capazes, nós não somos. Ou já teríamos alcançado a realização. Né? Já que não somos capazes, pelo menos seja isso. Seja a tua vida uma obra de Deus. Já está bom. Seja a tua vida uma obra de Deus. Ou seja você um canal e instrumento para a manifestação da vontade divina. Já está bom. Ó, isso ele está dizendo, ele falou de estágios maiores, hein? Já que não consegue, aí como é que eu faço isso? Aí ele vai falar, né? Agora eu me perdi. Que verso que eu estou? 18. 17 é o que você leu. Isso, 18, então. E se ainda não tiver forças para fazer isso, sendo devotado a mim, então, com mente desapaixonada, renuncie a todo fruto da ação. Está aqui o grande segredo para iniciar a nossa trajetória na meditação da ação, que vai fazer de toda a nossa vida uma obra de Deus, um ato de meditação. Porque fazer da nossa vida uma obra de Deus é fazer da nossa vida um ato de meditação. Que ato de meditação? De meditação na nossa ação, na nossa atividade, em toda a nossa atividade, né? Em todos os nossos gestos, como ele falou lá do início. Quando eu falo, quando eu me movo, quando eu olho, quando eu cheiro, quando eu me alimento, tudo isso tem que ser consagrado à divindade. Isso é o Shuddha Raja Yoga, na sua essência. Esse é o culto. Raja, a gente fala Raja Vidya, mas o nosso texto diz lá, Raja Vidya, Raja Gurya. Quer dizer, o grande segredo é esse, que está aqui. Né? Então, a renúncia é o fruto da ação. Então, eu vou seguir aqui. Ó. Por meio da simples prática, o conhecimento é enriquecido. Por meio do conhecimento enriquecido, a meditação é iluminada. Com o resultado de tal meditação, é facilitada a devida dedicação dos frutos das ações. E como consequência de tal dedicação, advém a paz. Está aqui. Ele ensinou a gente o que é, como realizar a meditação na ação. E essa meditação na ação, ela é única do Shuddha Dharma. Não é como as outras práticas. Essa aqui só o Shuddha Dharma fala dela. Essa que é ou seja, que é óbvio, né? Que é fazer das 3 dhyanas a meditação o dia todo. Agora, como? Com esse processo aqui, descrito da Bhagavad Gita. Isso vai muito além de mindfulness. Eu vejo membros do Shuddha Dharma que hoje em dia praticam e dão aula de mindfulness. Eu acho bonito. Qual a diferença do mindfulness para a nossa... Mindfulness falta uma parte. Hoje em dia os próprios médicos têm consciência disso.
eles associam a mindfulness, o que eles chamam de protocolos da compaixão. Porque como mindfulness é uma coisa mental, cerebral, ela não dá conta do coração, do sentimento intuitivo, do amor, da ideia de bhavana, que vem do coração. Então você precisa associar a mindfulness, que é cerebral, esse protocolo da compaixão, para não criar uma classe, uma técnica que vai dar alguns resultados, obviamente, mas não vai te tornar um humano mais humano. Vai te adaptar para o mercado de trabalho, para algumas outras coisas, vai te acalmar, mas não vai te fazer desenvolver espiritualmente. Para te desenvolver espiritualmente, você precisa dos protocolos da compaixão. Essa prática aqui do Shuddha Raja Yoga, instituída pelos mestres, não pelos médicos, é perfeita e nos emancipa. Então, é meditação na ação, o tempo todo. Não só de manhã, quando eu acordo. Os sábios, superando as dualidades, com a mente controlada, dedicados a promover a felicidade dos mundos, assim livre de todas as debilidades, alcançam o êxtase brâmico. Olha que maravilha o que ele está dizendo. Os sábios, dedicados a promover a felicidade dos mundos. Ou seja, o teu compromisso é o engajamento com o outro. É na ação para o bem do outro que você está aperfeiçoando a tua meditação. Promover a felicidade dos mundos. Ninguém se salva. A pessoa que pensa que na salvação, claro que a gente pode pensar que é um processo individual, mas não pode ser egoísta. Por incrível que pareça, apesar de ser individual, eu só me salvo quando eu penso no outro. Eu tenho compaixão, amor, ajudo o outro. Faço da minha ação uma oportunidade de recuperação do outro. Né? E aí, paradoxalmente, é aí que eu me liberto. Mas não porque eu esteja pensando só em mim, mas porque eu estou pensando, como dizem as nossas orações, né? No bem-estar universal. Né? Eu começo de manhã com essa grande oração, para o bem-estar universal. E eu só posso pensar no bem-estar universal se eu opero da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir, eu opero para o bem universal. Isso é meditação na ação. Tudo que eu faço é para o bem universal. Eu ajo para o bem universal. Se eu estou com essa vigilância, que as minhas ações nunca contrariem a lei universal, eu estou me aproximando da meditação na ação. Agora, quando eu saio de manhã, e aí eu esquecia, e agora eu vou competir no mundo, vou ser mais esperto que o outro, vou enganar ali para ficar mais rico, vou fazer aquilo, vou ser meio desonesto. O que isso está contribuindo para o bem-estar universal? O que isso está me aproximando de Deus? Cada vez que eu faço qualquer ato que é contrário a Deus, eu me afasto de Deus. Então, meditar na ação é saber que tudo que eu faço tem que ser coisa que me aproxime de Deus. Isso é que é meditar na ação. Então, que verso foi, Vanildo? Esqueci de novo. Você lembra? Você estava no 20. Já foi o 20, né? 20. Eu vou ler o 20. Os sábios, é isso mesmo, os sábios, superando as dualidades, com a mente controlada, dedicados a promover a felicidade dos mundos, assim, livre de todas as debilidades, alcançam o êxtase brâmico.
Ainda tem a palavra que eu esqueci de dizer aqui, superando as dualidades. O que quer dizer que eu estou meditando na ação? Quando eu estou meditando na ação, a minha compreensão dual da realidade desaparece. Eu estou agindo, fazendo qualquer coisa, estou até capinando, estou plantando uma planta, estou na fila do banco. Mas se eu estou com essa compreensão, por exemplo, estou lá na fila do banco, né? E estou um monte de coisa, estou com pressa, preciso retirar aquele dinheiro, o escritório vai fechar, o funcionário está esperando. Aí, de repente, você percebe que lá na fila do banco, a primeira pessoa começa a criar caso, e não deixa o caixa liberar. Aí você pode, se você focar a tua atenção naquilo e começar a se irritar, e daqui a pouco você está todo pronto, você se desconectou do real. Agora, se você olhar para aquilo e falar, olha que interessante, Deus criou essa peça, esse teatro, para testar se eu vou me desconectar ou não dele. Porque aquela pessoa está lá passando por uma experiência, ela teve um dia que levou ele àquele momento, eu estou aqui na fila, quase que me irritando, olha como eu ainda sou fraco na minha disciplina. Agora, quando eu penso nisso, entrei no meu eixo, deixa a pessoa lá, porque quem está no controle é Deus. A hora que ela tiver que sair de lá, ela vai sair, eu vou ser atendido. Aí não é a dualidade que está me capturando. Eu estou no movimento do sagrado. Eu estou na meditação, na ação. Né? Eu continuo fazendo na minha vida uma meditação. Então, 21, os iates, ou seja, aqueles ascetas que se exercitam na direção correta, né? Que estão livres da ira e das paixões. Olha o exercício da fila do banco que eu falei. Como um iate, né? Com a mente bem dirigida e reconhecendo o princípio de vida, muito em breve e facilmente obtém o êxtase brâmico. Ou seja, eu obtenho esse êxtase brâmico, não adianta eu levantar e achar que eu vou ficar 5 horas em meditação. Porque agora eu faço 3 horas por dia de meditação. Minha meditação, a minha lição dura 2 horas e meia, dura 3 horas. Não, isso não quer dizer nada. Pode durar 15 minutos, se for intensa. E quando você abrir os olhos, você continuar em meditação, essa que é verdadeira. Porque é essa que te possibilita isso. Livre das paixões, com a mente bem dirigida, reconhecendo o princípio de vida, muito breve e facilmente obtém o êxtase branco. Porque eu estou o dia inteiro nesse estado. Então, vamos lá, 22. Esse verso, assim, eu não gosto da tradução. Por quê? Porque nessa minha leitura, eu estou defendendo a meditação na ação. E o sânscrito me possibilita ler assim. Embora a tradução que está aqui também seja possível. Dependendo de um outro livro de compreensão, também é possível. Mas hoje eu não vou fazer esse livro. Então, quando ele começa aqui, o verso 22, com os olhos fechados, já que isso não está no sânscrito, no original, eu risco aqui. Ou, como diria o nosso amigo Hélio Requena, eu já vi um recado dele e vou. Ele já está nos meus pensamentos também, porque ele me disse que eu também estou nos pensamentos dele pela recuperação da minha saúde. E ele já está no meu de igual razão. Eu não sabia que ele estava doente e tudo mais, né? Então, mas lembrando dele, do cuidado que ele tem, né? Eu digo, eu colocaria uma nota de rodapé nesse verso para explicar que isso não aparece aqui, que pode me dar uma ideia de enfatizar a meditação de olho fechado, mas que a tradução literal quer dizer isso que está aqui. Ó. Começa aqui em abstraído. Abstraído de todos os contatos externos, com a faculdade visual enfocada entre as sobrancelhas, e isso está no sânscrito, e regulando a inalação e a exalação do alento através do nariz, né? É desse jeito, né, que eu vou fazer a meditação na ação, né? Então, ó, abstraindo todos os contatos externos,
A faculdade visual enfocada entre as sobrancelhas. Isso eu posso fazer com o olho fechado ou aberto. Então, não precisa aqui essa expressão com os olhos fechados. Isso eu faço de manhã. Ele quis deixar claro da minha parte da disciplina. Mas para o dia inteiro, tem que ser com o olho aberto. Então, eu tiro essa parte. Porque esse verso vale para o dia inteiro, não vale só para a prática da manhã. E para ter certeza que eu não estou inventando isso, eu vou pegar aqui agora esse, mas pode ser qualquer outro. Né? Então, seria o 5:27. Só para a gente ver como eles traduzem isso lá. Capítulo 5, verso 27. Olha aqui, ó. Fechando-se a todos os contatos externos e fixando o olhar entre as sobrancelhas, fazendo a inspiração e a expiração fluírem homogeneamente no nariz, aí ele vai seguir o sábio, etc. Mas não falou de olho fechado. Ah, está subentendido porque é fechando os contatos externos. Sim, pode estar subentendido ou não, mas já está aqui, ó, abstraído dos contatos externos. Eu posso estar com os olhos abertos, meu olhar focado entre as sobrancelhas, porque é o meu terceiro olho, como se dizia no yoga antigamente, que vai estar vendo, e tudo que esses dois olhos vão estar vendo não é mais a dualidade, porque eles estão fechados para a dualidade, mas não para a realidade sagrada. E eu tenho que estar o dia todo com os olhos muito bem abertos. Enquanto eu estou trabalhando na vida, eu estou na labuta, os olhos têm que estar muito bem abertos, nesse sentido autêntico, de que, na verdade, eles estão abertos porque estão entre as sobrancelhas, que é o que me conecta com a Kundalini e que faz a contato de mente e coração, para que isso, junto com a minha respiração, eu tenha consciência de que todos os meus movimentos se dão de acordo com essa meditação na ação. Né? Então, eu vou ler aqui. Abstraído de todos os contatos externos, com a faculdade visual enfocada entre as sobrancelhas e regulando a inalação e exalação do alento através do nariz, sendo assim para Vriti e Nivriti equiparados em Brahman. Né? O sábio, ou seja, aquele cuja meta suprema é a liberação, né? Livre de desejos, medo e ira, com os sentidos, a mente e a inteligência disciplinados, sem dúvida alcança. Aqui o 29, que é o mais importante, né? O aspirante, ou seja, aquele que realiza todas as ações como yagna dirigida ao Atma, é isso que é o aspirante. O aspirante é aquele que realiza todas as ações como yagna dirigida ao Atma. Então, o aspirante, reconhecendo que as ações cognitivas, emocionais e dos sentidos são dirigidas a mim, exatamente o que eu falei. É fazer de toda ação um yagna, uma meditação. Conhecendo-me como o Supremo Senhor de todo o cosmos e como o bem-amado de todos os seres, alcança a paz. Então, essa é esse verso-chave, né? Que é o verso 24. Na verdade, ele está sintetizando o que é a meditação na ação. Eu estou realizando a meditação na ação o dia todo com os olhos muito bem abertos, quando todas as ações, eu colocaria aqui em negrito, todas as ações. Eu estou na fazenda, eu estou no banco, eu estou no comércio, todas as ações. Eu estou na cozinha, cognitivas, emocionais e dos sentidos, dirigidas a mim, ao Atma. Isso é meditação na ação. Conhecendo-me como o Supremo Senhor de todo o cosmos e como o bem-amado de todos os seres, alcança a paz.
Então, o grande segredo, Mahagurya, do Raja Vidya, essa sabedoria real, Vidya é sabedoria, né? Que constitui o Shuddha Raja Yoga, é que é composto de karma, bhavana e dhyana, é esse entendimento, que esse processo todo se dá 24 horas por dia. É isso que está dito no verso 24. Isso é meditação na ação. Terminei. Legal. Eu tenho umas observações aqui, mas eu gostaria que o pessoal falasse primeiro. Panã, você pode. Se tem algo que possa. Nos... Não, eu estou de acordo com o que o Rubens Relatoria. fala. Eu trago. Está de acordo com a relatoria? Eu voto com a relatoria. Relatoria. E para votar eu fico sentado. Mas, assim, eu tenho um conceito já há muito tempo que eu tenho que estar em estado de meditação. Em estado de meditação. Eu trago essa palavra comigo constantemente, né? Eu tenho que estar nesse estado. Eu procuro ter esse olhar, né? Lógico que, como o Rubens falou, a gente tem as dificuldades, não consegue, mas estar sempre atento a isso. Porque o convite do mundo é esse mesmo, é a fila do banco, é a vacina que não chega, não sei o que lá. E se eu entro nisso, eu estou frito, né? Então eu procuro estar sempre em estado de meditação, olho para aquilo e falo, bom, tudo é necessário, tudo tem essência divina, até o errado está certo, porque está a serviço da vida, do amor. Então, então esse estado de... Né, no Espiritismo, a gente fala está em estado de prece. E na Suda Dharma eu falo estou em estado de meditação. Orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Estar atento, estar presente e no nível superior, né? No nível de prece, que seria mais ou menos um nível, esse olhar do terceiro olho, né? Esse olhar superior, olhar de consciência, um olhar mais amplo, para além das formas, né? Aquilo que o samsara ou a ilusão me mostra, olhar além daquilo. Isso é o que eu levo, então eu voto com o relator. Obrigado, Panã. Senhor Eurípides, por favor. Bom, meus queridos, boa noite. Que alegria, né, estarmos aqui novamente. O tema de hoje, né, esse capítulo, é Raja Vidya. E sendo Raja Vidya, é a ciência do Atma. Se é uma ciência, ela precisa de ser experimentada, ou deve ser experimentada por todas as pessoas. E aí as pessoas vão aproveitar dessa ciência para o teu crescimento espiritual. Eu acho fantástico esse capítulo. E aí fala do conhecimento, né? O conhecimento, conhecer essa ciência, ela é fantástica. Mas não basta só conhecermos. Nós precisamos de ter uma vontade suficientemente forte para vencer qualquer obstáculos. Porque na nossa vida sempre aparecem, às vezes, alguns obstáculos que nós fugimos ou distraímos e deixamos de seguir o caminho correto dessa ciência. E depois nós precisamos de ter ação, que as nossas ações elas sejam justas e necessárias. Eu acho isso fantástico. E nesses versículos, né, de 15 a 18, olha, gente, é algo maravilhoso a gente pôr isso em prática, né? Diz o seguinte: repousa a tua mente só no Atman. Estabelece a tua inteligência só no Atman.
Então, nós moraremos só no Atman. E todas as nossas dúvidas dissiparão. Olha que coisa fantástica. Daí o segredo para todos nós seguirmos. E, além disso, não basta. Se nós não conseguimos fazer isso, existe uma alternativa, que é a convergência. Então, veja bem, eu tive já uma certa experiência de como trazer todas as problemáticas, tudo aquilo que me perturba, fazer a convergência, trazer para a luz do coração. Então, com isso, nós teremos discernimento para agir correto. E depois diz o seguinte, que nós podemos também fazer essas ações desinteressadamente, entregando o fruto da ação a Deus. Então, isso é importantíssimo. E pegar também, em seguida, desapegar do fruto. Então, isso é um exercício do dia a dia. E aí, como nós sabemos que é uma ciência sintética do absoluto, ela precisa ser colocada no candeeiro, como diz a Bíblia, não colocar debaixo do alqueire. Ela precisa ser colocada para que dê luz para aquelas pessoas que vão seguir aquilo que nós estamos seguindo, ou pelo menos estão ensinando, tentando ensinar esse caminho. Eu acho fantástico essa parte, né? E referente a esse exercício, eu tenho alguns certos exemplos. Houve mais ou menos aí uns 26 anos, eu estava morando no sítio, e até morei no sítio, até que a minha esposa veio a falecer, depois que eu vim para a Praia. E tinha ali na região da Porteira da Pedra, que é um bairro onde eu morava, que tem um sítio, e o pessoal da Igreja Católica. Eles sabiam que eu seguia a Shuddha Dharma, mas eles nem tinham ideia o que é a Shuddha Dharma. E também sabia que toda a minha família era espírita. E eles, então, através dessas reuniões da Igreja Católica, eles tinham a base de diversas igrejas ali. E a minha casa ficava uma dessa base. E eles me perguntaram se poderia estar indo na minha casa para ler a Bíblia, para fazer os comentários deles. E sim, é um prazer. Então, eles foram lá em casa, leram os evangelhos na Bíblia, e eu, como gosto também da Bíblia, eu comentei a leitura que foi feita lá. Então, na realidade, a partir desse dia, eles tiveram um novo conceito de mim. Eles viram que eu poderia também estar integrado nesse conhecimento e participar dessas reuniões da base. Aí é o seguinte, cada semana era numa das casas. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, que até então eu vi assim, de longe, eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas. Olha, foi uma experiência fantástica. E como nessas casas também li o Evangelho e dava abertura para comentar, e eu sempre gostei de comentar ali as leituras do Evangelho. E aconteceu um fato interessante, que eu tinha feito essa leitura na casa de um amigo, né, numa dessas casas, e o padre chegou, né, e nós já tínhamos começado essa reunião, e eu já estava fazendo o comentário. Então, o padre, ele não adentrou a casa e foi na onde que nós estávamos fazendo essa reunião. Ele ficou no alpendre ouvindo tudo aquilo que eu estava falando. Isto é, para me testar, é lógico, né? Que tinha uma certa desconfiança. E aí, então, o padre depois adentrou a casa onde nós estávamos e diz, olha, eu vou pedir a todos vocês que deixem o Eurípides comentar, porque tudo que ele comentou está correto. Então, daí, eles tiveram, assim, mais confiança em mim.
E dentro desse processo, desse entendimento, eles me convidaram para participar do cursílio, lá no mosteiro de Claraval. Então, eu participei desse cursílio e tive a oportunidade de demonstrar os meus conhecimentos da Shuddha Dharma. Então, houve lá divisões, nós estávamos em 100 pessoas nesse curso, fazendo parte desse cursinho. E, então, no meu grupo era o de São Paulo, e tínhamos de representar ali o filho pródigo da leitura que estava na Bíblia ali, que a gente tinha de ler. E aí, então, ficou aquele dilema lá, quem ia representar isso lá na frente? E no meu grupo nós estávamos ali, mais ou menos, de 6 pessoas. Aí me apontaram, o senhor Ibsen vai representar. Então, eu tive essa felicidade de falar para essas 100 pessoas e mais 5 padres que estavam também nessa reunião. E, graças a Deus, eu tive a felicidade de falar sobre o filho pródigo e os padres, depois, me perguntaram, assim, a hora que terminou essa reunião, senhor Ibsen, aonde que o senhor conseguiu esse conhecimento? Aí eu falei, da Shuddha Dharma. Mas o que é Shuddha Dharma? Aí eu fui explicar para eles entenderam, eu achei fantástico isso, né? E aí, então, um dia, eu estava, como é um mosteiro, um lugar assim, muito bonito, tinha diversas árvores, e quando eu estava em Claraval, que nessa época eu fazia parte da política lá, né? E eu pegava o meu carro, ia lá em cima do mosteiro e ficava meditando fora da igreja, porque a igreja estava fechada. E assim, teve um dia que eu estava meditando e eu percebi que alguém chegou perto do meu carro, mas eu continuei meditando. E quando eu terminei a meditação, aí o padre Jamil aproximou de mim e me fez um pedido. Falou, senhor Ibsen, eu vim fazer para o senhor um pedido. Eu falei, pois não, padre Jamil, pode fazer. Olha, eu gostaria que o senhor meditasse lá dentro da igreja. Como a porta da frente está fechada, o senhor tem a liberdade de passar para o fundo e meditar lá no altar. Eu falei, padre Jamil, então agora eu vou fazer isso. Então, muitas das vezes, os padres, quando eles tinham as reuniões deles, eu já estava lá no altar meditando. Então, houve assim, um entendimento fantástico, essa amizade minha com os padres. E eles cantavam lá o cântico gregoriano. Até o Fanan já conheceu esse cântico, que inclusive nós tivemos lá um congresso da Shuddha Dharma em 93 e 94. Então, foi fantástico. Devido a essa amizade minha, eles permitiram que nós fizéssemos o Congresso da Shuddha Dharma lá no mosteiro. Bom, esse foi um fato. E como a gente, por exemplo, esse conhecimento da Shuddha Dharma, da meditação, nós temos de colocar em prática, como o Rubi disse, a meditação em ação. E um dia, eu estava vindo do sítio para Franca e passei em Claraval, que é caminho. E ali eu encontrei uma pessoa, amiga, que é o Amilcar, é o veterinário. E ele prestava serviço para um grupo de leiteiros, de pessoas que tinham gado, e ele então renovou o rebanho desses pessoal lá. Então, ele renovou ali aquela máquina. Então, quando ele fez todo esse serviço, o pessoal da associação jogou ele de lado, desprezou o Amilcar. E ele, então, veio falar comigo todo queixoso. Professor Ibsen, eu não estou acreditando que eles fizeram comigo, tal, assim, mas é muito aborrecido. Falei, Amilcar, você não fez o serviço bem feito? Sim, isso eu fiz, falei, então. Não se apega aos resultados. Entrega ao divino. E naquele momento, ele falou, Sorípides, era isso que eu estava precisando de ouvir, Sorípides.
o homem se transformou. Então, eu tive a oportunidade, uma vez lá em Ribeirão Preto, encontrar uma colega nossa lá de Ribeirão Preto que comentou esse fato. Falou, senhor Híbrido, o senhor é famoso. Eu falei, como famoso? Foi o Amilco. O Amilco é meu amigo, ele tem uma fazenda lá perto de Franca, e ele me contou esse fato que o senhor transformou a vida dele, o modo de viver. Olha, que uma palavra só. E até hoje, que eu encontro com ele de vez em quando, lá na cooperativa Cocapec, ele lembra disso. Ele falou, senhor Ives, quer dizer que nós não podemos ficar apegados ao resultado. Eu falei, sim, senhor, não deve ficar apegado ao resultado. Se entrega ao divino e faz o melhor que você possa fazer. Então, eu acho isso fantástico, porque, na realidade, todo esse conhecimento, nós não podemos ficar só para nós, não. Nós temos de pôr isso em prática. E aonde que nós vamos pôr em prática? Primeiramente, na nossa casa, no nosso lar, no nosso reduto doméstico. Ali é a sociedade em miniatura. Para depois a gente sair e pôr em prática na sociedade. Então, eu acho fantástico, porque a meditação, como o Rubens disse muito claramente, não é ficar só naquele momento da meditação ali, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, que seja. Mas não, ela precisa ser colocada em ação. Ela precisa de dar fruto, embora não devemos ficar apegado aos frutos, mas devemos ter maestria na obra. Então, isso que é importante. Isso é um aprendizado para todos nós. Gente, é só isso. Muito obrigado. Namastê. Namastê. Obrigado, senhor Ives. A gente tem um tempinho ainda? Posso... Tudo bem para vocês? É meia-noite, tá bom? Tudo bem. Não, é coisa rápida aqui que eu quero falar. O Rubens, assim, eu tenho uma mania de olhar tudo que eu vejo, assim, que eu consigo perceber, eu jogo para o Bhavana. Assim, eu não sei por que isso que acontece comigo, mas isso aqui sempre acontece. E essa lição inteirinha aqui, você estava falando da meditação na ação, e tudo que você falava, eu como que traduzia para o Bhavana, assim, uma coisa muito, muito estranha. Eu achei fantástico essa primeira parte que falou primeiro da Diana, depois do Karma e depois do Bhavana, que inclusive tem três capítulos e tal. E a minha pergunta, assim, para você e para todos os três, no caso, para nós aqui, é o seguinte, né? Eu vejo que ele fala assim vários assuntos, várias questões que você falava que era a meditação na ação, e eu entendia que era meditação no Bhavana. Em primeiro lugar, é possível meditar no Bhavana? Assim, é possível, assim, porque assim, tudo que eu falo, assim, às vezes eu até falo nas segundas-feiras, etc. e tal, lá eu falo, o Bhavana não é só isso, o Bhavana é essa consciência inteira, porque se você entrar e o tripé, né? O tripé é onde é assentado a Raja, é Bhavana, Karma e Dhyana, né? Então, se você conseguir ter essa consciência de Bhavana, vai te encaminhar muito naturalmente para uma ação meditativa, que é o próximo passo, entendeu? Então, assim, eu não sei, é como se estivesse rodando e você querer entrar no ciclo. Aonde você entrar e tiver aquilo bem feito, vai te trazer para as outras duas coisas. Não sei se meu entendimento tem essa percepção, né? É que, por exemplo, é que nem você falou, a pessoa no começo aqui, cada um vai lendo de acordo com as suas experiências e conforme o entendimento daquele momento. E eu não sei, eu tenho essa queda, digamos assim, para o entendimento do Bhavana. Consigo tentar, pelo menos, procurar ver a atuação dessa consciência em todas as coisas. E na hora que eu consigo isso aqui, as ações automaticamente, quando eu estou muito claro nisso, quando isso é uma coisa perceptível para mim, sem nenhuma dúvida, as ações que eu faço depois que eu tenho essa consciência, elas são ações tranquilas que me levam ao entendimento que às vezes é o que eu falo, às vezes, se você está, eu costumo pôr assim, põe as lentes do Bhavana, e aí você consegue ver tudo e as ações vão te dirigindo e coloca nesse rodar de Bhavana, Karma e Dhyana
em que você está ali embolado. Eu acho que até a gente só divide isso por uma questão didática. Mas depois que você entrou e está fazendo qualquer uma dessas 3 ações muito bem feitinhas, as outras duas, é como um imã, já te atrai e você começa a embolar. Eu tenho um raciocínio, tem alguma lógica no que eu estou falando aqui para vocês? Eu não sei. Para mim, muita. Eu acho que é exatamente isso. Tem dois olhares, né? Vou dar um exemplo de quem eu vi vivendo isso, né? O próprio Francisco, quando ia viver a meditação na ação, que ele estava se afastando da meditação na ação, muitas vezes ele dizia, vamos dizer assim, que alguém, ou a fila do banco, alguma coisa perturbava ele. Ele dizia, Bhavana Namarra. Ou seja, eu me rendo ao Bhavana, porque é isso que te coloca de volta naquele espírito, sentimento de unidade. E se eu vou ao Senhor Buda, né? O Senhor Buda cunhou a expressão Bhavana para definir meditação. A gente faz uma pequena diferenciação, não dá para tratar aqui hoje, podia ser num outro dia, falar a diferença de Bhavana e Dhyana, que é sutil, mas tem. Mas para o budismo, a palavra Bhavana, que foi empregada originalmente, assim, até onde a gente sabe, pelo Senhor Buda, né? Ela era empregada com sentido, acho que eu já disse aqui algumas vezes, de agricultura, Cultivo, né? cultivo, mas no sentido do campo da agricultura. Agora, o kshetra, que é o campo da Gita, Dharma kshetre, Guru kshetre, que é como começa a Gita, né? Que é o campo do Dharma, ou seja, o campo da consciência, né? Nesse campo aqui, você também pode cultivar algumas coisas. Essa foi a metáfora do Sr. Bávaro, do Sr. Buda. Do mesmo jeito que eu posso, na minha terra, né, limpar, tirar as ervas daninhas e fazer crescer as boas sementes, eu posso fazer isso na minha mente. E é o nome que eu dou a isso, meditação, que ele chamava de. Tem um monte de nome lá, um monte de. Meta Bhavana. É uma delas, por aí vai, né? Aí, então, ou seja, então o que você está falando faz todo sentido, como faria para a própria pessoa de onde eu adquiri esse termo, né? Que foi quem cunhou a expressão Bhavana Namarra. Porque até ele, em situações muito difíceis, né? Ele implorava para Deus, né? Que ensinasse ele a se render ao Bhavana. Ensina, por exemplo, ele fazendo um trabalho para recuperar criminosos e uma pessoa totalmente ingrata, criando um monte de problemas, e ele naquela hora quase perdendo o controle, é ele, Bhavananamarra. Era o que dava força para ele voltar. Então, eu acho que falar em Bhavana não precisa mais nada, Vanil. Eu não tenho, é claro que já te atrai de volta para tudo. Então, e agora, e tudo Bhavana e meditação são palavras que é até difícil da gente diferenciar. Mas no Shuddha tem a diferenciação, por isso que são 3 categorias. Mas esse daria um tema para outra reunião, para não ficar uma coisa mal definida. Dá para trabalhar isso. Se a gente quiser dizer, ó, semana que vem vamos tirar 15 minutos para falar das diferenças e semelhanças entre Bhavana e Dhyana. Mas eu acho que tem que ser uma coisa assim mais bem cuidada, porque a parte conceitual aí é bom a gente ser cuidadoso. Mas estou de acordo com você, é claro que Bhavana é tudo. Tanto que o Bhavana é a base mais importante, onde tudo se assenta do Shuddha, né? É a ideia de tudo, é esse sentimento, né? Te conecta o coração de cada. Você perceber a unidade de todas as coisas, isso é. Eu não sei nem falar sobre isso, isso aí é a tua especialidade. Antes fosse. É ótimo. Pessoal, eu estou muito feliz da gente estar aqui de novo, né?
Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão eu vou pedir para alguém encerrar. Alguém... Não sei quem... Ah, tá. Fanan caiu. Então o senhor Eurípides, o senhor que vai encerrar. Por exclusão. Não, estou brincando, mas por gentileza, se eu quiser falar mais alguma coisa, depois o senhor já encerra para a gente por nós. Muito obrigado. Rubens, muito obrigado mesmo. Eu sei que para você hoje foi um pouquinho difícil, mas foi muito prazeroso. Eu realmente te agradeço de coração seu esforço, sua meditação na ação que foi feita hoje, né? E foi muito bacana. Só essa abertura com essas 3 divisões, para mim, já valeu todo esse estudo. Foi uma coisa assim que abre demais a mente da gente para estudos e para compreensão, né? Eu estou agradecendo o Rubens aqui pela meditação na ação que ele fez hoje. Foi uma pegada um pouquinho mais difícil para ele hoje, mas foi muito esclarecedor, foi muito essa abertura com a divisão das 3 partes entre Dhyana, Karma e Bhavana, no caso, deu uma amplitude muito grande para você entender todo esse sistema. E, principalmente, aquilo que a gente sempre gosta de falar aqui, que é a aplicação na prática, que é a base daquilo que tudo que você falou hoje aqui, né? E você provou que é possível pela prática hoje, de tudo que você fez. Eu agradeço muito de coração mesmo. Obrigado. Eu tinha pedido para o senhor Eurípides encerrar. Você não estava aí também, né? Hoje você escapou, mas a próxima vez... Caiu esse Obrigado, negócio. pessoal. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado mesmo. Na presença da divina hierarquia, nós nos apresentemos tal como somos, com todas as nossas virtudes e com todos os nossos defeitos. E roguemos o onipotente poder de Deus para que nos ampare, nos proteja e nos guie sempre em nosso progresso material e espiritual. Vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Namastê. 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 Muito obrigado a todos, realmente muito obrigado mesmo. Fantástico. Obrigado. Até a próxima. Mágica. Tá bom. Tchau.